Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer um vídeo sobre um tema que tem falado muito aí na internet. O pessoal tem agora, principalmente, tem muita gente que o Henry Bugalho, o Leon Yanilce, até o PC e o Cauê, todos eles têm dado o Meteoro Brasil, vários têm analisado textos ou vídeos do Nando Moura, do Olavo de Carvalho. A minha opinião sobre eles é pública, não preciso esconder isso. Analisando textos deles sobre questões de política, sobre questões de história, sobre filosofia e outros. E eu acho importante falar sobre isso. Então eu vou utilizar de um texto do Olavo, de 2006, para poder falar um pouco sobre física e mostrar algumas contradições nesse texto e mostrar que, no ponto de física, pelo menos eu posso dizer física e matemática, existem várias falhas do conhecimento básico sobre o que está acontecendo ali. Então eu peguei esse texto que está na página do Olavo. Então vocês podem entrar, está até aqui salvo no meu celular. Você pode entrar cadê esse texto dos infernos? Na página dele, olavodcarvalho.org, e lá vai estar, eu vou botar aqui nas descrições o texto. Então é um texto que ele está analisando Newton, que segundo ele é a origem da burrice ocidental. Vamos lá, então o texto do dia 15 de junho de 2006 está aqui. Eu vou utilizar isso para explicar algumas coisas para vocês sobre a física, sobre a história da física e, obviamente, também, no máximo que eu consigo falar desse tempo limitado, sobre um pouco de filosofia da física também. Então vamos lá. Então, como eu falei, esse texto foi no dia 15 de junho de 2006. E que ele está falando, um dos paradoxos iniciais dos tempos modernos está na facilidade sonsa com que a parte pensante da Europa aceitou os princípios da mecânica newtoniana, a eternidade do movimento e a lei da inércia, sem parar por um instante para notar que eram mutuamente contraditórios. O que ele quer dizer aqui? Não sei. Vamos para a próxima parte, que daí talvez você consiga entender. A física antiga dizia que um corpo, se não movido por outro, tende a ficar parado. Então aqui o que ele está falando é sobre a física, a mecânica aristotélica. Antigamente, então, a mecânica aristotélica, todo o movimento em qualquer corpo era pensado de ser causado por uma força. Então, se eu jogava uma bola para frente e essa bola continuava andando, ou estava uma bola que estava rolando, ela continuava rolando porque tinha uma força empurrando ela para frente. Era isso que eles pensavam. Então, quando você tacava uma bola para cima, o que acontecia? Ela ia subir em linha reta até um determinado ponto, onde a força de movimento dela ia terminar e ela caía em linha reta para baixo. É isso que se acreditava. Então, o movimento dela era causado integralmente por uma força, e quando essa força acabava, as coisas tendiam a parar de se movimentar. Então, era isso que se acreditava. Tudo isso é muito mais causado por uma percepção filosófica do que uma percepção experimental dos assuntos. Porque se você fizer um experimento e tacar uma bola para frente, você vai ver que ela não faz esse movimento e ela não vai subir reto e cair. Ela vai fazer uma parábola até chegar no outro lado. Então isso é uma coisa que é facilmente verificável por experimentos. E isso é uma coisa importante, porque a física antigamente, a matemática, ela não tinha esse viés experimental que a gente tem hoje em dia, então não existia nem era chamada de física e matemática, né, as ciências em si, e só quando a gente observa, faz a visualização do experimental com o que se imagina, a gente vê que essa afirmação já não se segura de cara, né, ela já falha no ponto do pressuposto mais baixo. Então, mas tudo bem, é isso que se acreditava na física aristotélica. Vamos para o próximo. Newton contestou isso, afirmando que a força da sua própria inércia mantém cada corpo eternamente em seu estado presente. Então aqui já começa um erro bastante claro, porque ele fala a força da sua inércia.
a inércia na mecânica newtoniana não é uma força. Isso a gente tem que voltar e entender um pouco como funciona, então, o que Newton quis dizer na primeira lei de Newton, né? Então, que é a lei da inércia. Então, o que ele está dizendo é que um corpo, na ausência de forças, então já completamente diferente, não existe uma força da inércia, significa que na ausência de forças, ele vai tender a ficar parado, se ele já estava parado, ou em movimento retilíneo uniforme, se ele já estava em movimento retilíneo uniforme. Então ele está, basicamente, o que Newton está dizendo aqui, muita gente não entende exatamente o que a primeira lei de Newton quer dizer, mas ela está definindo o que é um referencial inercial. Então, basicamente, um referencial inercial, que é aqueles onde a gente pode, de maneira ingênua, vamos falar assim, utilizar as leis de Newton, é aquele em que essas coisas acontecem. Então, se um corpo, na ausência de forças, for deixado lá, ele continua parado ou continua em movimento retilíneo uniforme. É isso que ele está fazendo. Eu já vi professores de colegial tal, falarem que a primeira lei de Newton é uma definição direta da segunda lei de Newton. Isso é muito errado, porque a segunda lei de Newton ela só pode ser aplicada em referenciais inerciais. Então, a primeira lei de Newton está sendo utilizada para definir o que é um referencial inercial. Então, é aquele onde essas coisas acontecem. Um corpo, na ausência de forças, ou continua parado, ou continua em movimento retilíneo uniforme, se ele já havia anteriormente. E isso é a coisa importante, porque aqui já mostra, então, que um corpo que estava em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar se movimentando sem a ausência de uma força atuando nele, o que é completamente contraditório ao que o Olavo falou no texto dele. Então, já começa aí um erro básico na interpretação das leis de Newton. Então, antes de continuar nesse ponto, uma coisa que eu esqueci de falar no início, e eu acho que é interessante explicar para vocês. O que o Olavo está fazendo nesse texto dele é uma coisa chamada exogênese. Então, quer dizer, ele está fazendo uma interpretação própria sobre um texto. Exogêneses são muito comuns em questões religiosas. Uma pessoa faz uma exogênese da Bíblia, exogênese do Corão, ou exogênese de um determinado salmo, onde o autor vai fazer uma interpretação particular de um determinado texto. Então, o que o Olavo está fazendo aqui é uma exogênese do princípio do Newton, e onde ele está fazendo as interpretações dele. A grande questão é que o conhecimento dele de física mostra que essa exogênese não faz muito sentido. Então, vamos continuar aqui onde eu falei, né? Então, aqui a gente já pegou aqui esse primeiro erro, onde a gente falou sobre o que ele fala da força da inércia, que é uma coisa que não faz sentido. Então, vamos lá, continuando aqui. Só um problema: se o movimento eterno não faz sentido em estado presente, não ser por referência de seu observador vivo dotado no sentido de temporalidade. Então aqui ele começa a colocar uma questão que o que a gente pode definir como movimento eterno se nenhum observador é eterno para poder medir aquilo que está sendo. Daí ele continua nessa linha aqui de falando do observador externo, onde não há estados, e que o estado é apenas uma impressão subjetiva do observador e coisas assim. Daí vem a coisa muito interessante, que daí no final desse parágrafo, que é um longo parágrafo, que eu não vou ler inteiro, não vou ficar 15 minutos lendo aqui, ele fala: a tentativa de montar um universo puramente matemático, independente da percepção humana, acaba fazendo tudo depender da própria percepção humana. A física materialista fundava-se no metafísica idealista. E aqui que você mostra que é bastante interessante. Basicamente o que ele está falando é que Newton tentou fazer uma coisa completamente independente do observador, onde se falava só na matemática, o que está completamente longe da realidade. Por quê? Uma das grandes críticas que foi feita na época, e se foi feita continuando posteriormente por outros físicos, é de se achar que a física, que Newton unicamente se preocupou com questões experimentais. Ele não tentou fazer explicações teóricas mais profundas sobre o que estava acontecendo na mecânica. Então a mecânica newtoniana ela é puramente experimental. Ela observa o que está se fazendo e tenta extrair a partir dali números que podem ser mensurados contra a realidade.
Tanto que você pode olhar na explicação que Newton faz sobre a mecânica, sobre a gravidade, não é uma explicação explicando, não é uma explicação. Ele dá uma fórmula e explica. A gravidade funciona dessa maneira e a gente consegue, a partir disso, fazer cálculos que mensurem a realidade contra aquilo que está sendo medido. Não existe uma percepção por trás. Não existe uma explicação que tenta explicar quais são os conceitos filosóficos por trás daquilo. E isso é muito importante, porque é completamente contrário ao que o Olavo falou. E ali vem, até no ponto posterior do texto, que eu vou trazer agora esse pedaço, mas só para poder trazer. Lá no final do texto, ele pega e fala que seus três principais críticos, Leibniz, Goethe e Einstein, e daí ele começa a falar que eles falaram respeitosamente dele, mas provavelmente deviam rir do Newton. Isso já mostra, aí de novo, uma falta de conhecimento. A começar no seguinte: existe o que a gente chama hoje de mecânica newtoniana, mas a mecânica newtoniana não é unicamente a mecânica feita por Newton. Existem diversas explicações de mecânicas newtonianas e que todas são explicações que elas têm os mesmos resultados da mecânica newtoniana, mas elas têm arcabouços teóricos diferentes. Então você tem a mecânica de Arnold, que é um cara russo, você tem a mecânica de Hamilton, você tem a mecânica de Lorentz, não Lorentz, esquece que eu falei, de Lagrange, quero dizer. Você tem Mach, que fez diversas explicações teóricas e filosóficas sobre a mecânica. Você tem Leibniz, você tem vários outros caras que construíram mecânicas que hoje em dia chama tudo de mecânica newtoniana, mas elas são a rigor diferentes da mecânica de Newton, mas que todas elas dão sempre os mesmos resultados teóricos. E quando você estuda muitas dessas mecânicas mais para frente no curso de física, né? Você vê um pouco da mecânica de Hamilton, se você estudar um pouco mais de mecânica clássica avançada, você vê o livro do Arnold, você vê a mecânica do Arnold, você vê a mecânica newtoniana, você vê outras mecânicas onde elas se baseiam, onde elas têm, como eu falei, os mesmos resultados, mas elas tentam trazer uma percepção muito mais filosófica para o que está acontecendo. Eles tentam explicar, por exemplo, o que seriam as questões do espaço e do tempo. Eles tentam reconstruir a mecânica a partir de outras visões. Mach foi um dos caras que, por exemplo, tentou fazer isso. Ele tentou reconstruir a mecânica a partir de questões puramente cinéticas. Então, puramente da cinemática, tentou reconstruir as questões, o lado dinâmico, onde ele não consegue, porque os lados cinemáticos eles não permitem você construir características básicas como o que é massa, o que são cargas e coisas assim. Então existiram diversas tentativas teóricas de se reconstruir a mecânica newtoniana. Hoje em dia, como eu falei, a gente chama todas elas de mecânica newtoniana, mas todas elas sempre que chegavam aos mesmos resultados, porque esses resultados são empíricos. Porque essa é a coisa importante. Newton tentou fazer uma explicação que ela era empírica. Ele não tentou fazer uma explicação que era teórica a princípio. E isso que, como eu falei, muita gente criticou na época. E principalmente, uma coisa mais importante é que se você for olhar, todas essas diferentes mecânicas, elas têm em comum um mesmo fator, que todas elas, existem um grupo de características dentro delas que são coisas que não mudam entre uma e outra. Então, basicamente, como eu observo esse corpo em um referencial, se eu for observar em outro referencial, como é que eu veria esse próprio corpo ali? E todos esses caras, todas essas mecânicas diferentes, que têm explicações filosóficas completamente diferentes, elas mantêm esse core de explicações o mesmo, que é basicamente o que a gente chama de matemática de teoria de grupos. Não vem ao caso aqui agora. Mas existem um arcabouço de aspectos em todas essas mecânicas que são o mesmo. E independente da explicação que a gente tem, a gente sabe que aquilo tem que se manter porque a gente já testou isso experimentalmente. Então não é uma coisa que foi tirada do nada. Diversas explicações podem dar os mesmos resultados, mas elas
tem determinadas coisas que a gente sabe que elas se mantêm um core comum entre todas elas. Então, quer dizer, a mesma explicação, o mesmo fenômeno físico pode gerar diversas explicações diferentes. E daí vem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque ele fala que a contradição é tão flagrante, que chega escandaloso, que durante tantos séculos ninguém tenha percebido ou assinalado expressamente. Como eu falei, não está errado como está errado historicamente, está errado fisicamente. Porque talvez essas contradições do que ele fala, do que seria o observador, o que seria... foram observadas, pessoas fizeram mecânicas alternativas e todas elas chegavam ao mesmo resultado do que a mecânica de Newton, que é os resultados que a gente mede na realidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Nada. Daí vem um outro ponto que eu acho muito interessante, que é o último ponto que ele tem. Esse e mais um ponto que ele fala um pouco de física, depois são observações puramente políticas que não fazem sentido nenhum para mim. Mas vamos lá. Porém, a absurdidade ostensiva continha dentro de si outra pior. Todo movimento é, por definição, uma mudança ocorrida dentro da escala de tempo determinada. Todo movimento é, por definição, uma mudança ocorrida dentro da escala de tempo determinada. Definição por quem? Quem fez essa definição? Definido pelo senso comum, definido na teoria, definido onde? Aqui vem essa questão, fazer uma definição talvez por palavras, numa questão que é dele, para ele, no entendimento dele desse fato. Então, quer dizer, a partir de uma definição inventada por ele, porque essa definição não apareceu em nenhum momento anterior, ele chega a uma questão que uma definição ali própria definida é contraditória com outra coisa. De novo, isso não faz sentido. Normalmente, quando a gente chega nesse tipo de questão, a gente tem que definir previamente tudo que a gente vai fazer. E o máximo que se tenta fazer é diminuir esse número de definições arbitrárias e definições que provavelmente são feitas por questões linguísticas. Porque a gente entende que a língua ela é uma percepção da maneira com que a gente enxerga o mundo. Ela não necessariamente a física que a gente está vendo ali, ela deve definir a partir daquilo que a gente entende como a linguagem, porque a gente está observando outros estudos que provavelmente vão contrariar a nossa percepção prévia sobre o assunto. Depois ele começa com questões que Newton era o protótipo do gênio distraído, que as contas tinham que ser corrigidas, sabe? E daí? Que depois ele fala que não sabe se é verdade, mas que ele dedicou muito tempo aos estudos do ocultismo, do que outra coisa que chama ciência. Muito irônico esse comentário vindo do Olavo. Vocês sabem por quê? E daí volta aquilo que eu falei dos críticos dele, que era Newton, que era Einstein, Goethe e Leibniz. Para começar, que é muito engraçado, eu já mencionei isso antes, mas Goethe não foi crítico de Newton. E Einstein, se você for ver, sim, a relatividade de Einstein, e diga-se passagem que o Olavo também critica Einstein, isso eu posso fazer um vídeo posteriormente sobre isso, mas Einstein, apesar da mecânica de Einstein, a relatividade restrita, a relatividade geral, serem modificações da mecânica newtoniana, ambas a relatividade restrita e a relatividade geral, elas têm a mecânica newtoniana como limite de baixas velocidades ou baixas massas. Então significa, não é que eles chegam e falam tudo que Newton fez estava errado. Não. Eles falam, quer dizer, o que Newton fez no conjunto de questões mensuráveis na época, ou seja, velocidades atingíveis, velocidades observáveis, massas planetárias que a gente podia observar, tudo aquilo está certinho, tudo aquilo, a observação e bate com a teoria. Mas quando a gente vai para outras áreas que não tinham sido observadas naquela época, que os experimentos não podiam atingir, ou seja, velocidades muito próximas da luz ou massas altíssimas, com densidades altíssimas, a observação vai divergir da mecânica newtoniana. Mas naquilo que foi medido, o que Einstein fez não altera em nada
nenhum resultado que Newton tinha previsto. Eles são exatamente o mesmo e um contrapõe o outro, e eles têm um nível de alcance e de precisão muito grande. Diz passagem, tanto que a mecânica newtoniana é ainda utilizada para a maior parte das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a maior coisa que a gente faz, lançamento de foguetes, lançamento de satélites, construção de pontes, é tudo utilizando a mecânica newtoniana. E lembrando, quando eu digo aqui mecânica newtoniana, eu estou falando uma das formulações da mecânica newtoniana que a gente tem. Então, não necessariamente a própria mecânica, a maneira que ela foi formulada por Newton, mas uma das formulações que se baseia posteriormente em cima dela. Hamilton, Lagrange, entre outros. Vamos ver aqui. Então, quer dizer, ali ele entra numa loucura de falar. Primeiro observa que, sei lá, aqui ele entra numa loucura de tentar explicar por que eles estavam diferentes, mas isso eu já expliquei anteriormente para vocês. Daí é muito engraçado aqui. Os admiradores, em contrapartida, chegaram a prodígios da babaquice na devoção que votavam ao cientista inglês. O poeta Alexander Pope comparava a teoria de Newton ao novo Fiat Lux bíblico. Voltaire não voava tão alto, mas se contorcia de tal modo para livrar o guru da acusação de ser pai do ateísmo moderno, que deixava no ar a suspeita que ele tinha sido precisamente isso. Preciso comentar? Newton. Existe essa percepção. O Pirula, né, grande Pirula, abraço Pirula, até fala sobre isso na conversa que ele teve com aquele rapaz, Iago, eu acho que é um pastor lá de Fortaleza. Eu vou deixar aqui o vídeo também de uma conversa deles, lá no canal do Iago, e o Pirula fala sobre isso, que existe essa percepção que se entender a ciência transforma as pessoas em ateus. E o Pirula fala que muitas vezes, quer dizer, se é isso que faz uma pessoa deixar de ser crente, então essa pessoa já não era tão crente assim a princípio, né? Porque se a explicação científica é suficiente para poder fazer a pessoa deixar de acreditar, e muitos acusam Newton de ter explicado como o universo funciona em diversas partes, propôs um pensamento ateísta. Então, quer dizer, o conhecimento dessas pessoas sobre as leis e sobre como o mundo funcionava já não era tão verdade. Ou como a Bíblia e como o teísmo funcionava já não era tão forte assim. Ele termina dizendo que o problema com a física de Newton é que quando um sujeito aceita uma tese autocontraditória como se fosse uma verdade definitiva, a contradição não é percebida e refunde-se no inconsciente e danifica toda a inteligência e lógica do infeliz. Isso você já pega ali, né? Porque ele fala, quando se aceita uma tese autocontraditória que não aceita crítica. Isso é completamente o contrário do que foi feito. Porque essa tese autocontraditória que não aceita crítica foi basicamente uma percepção experimental. E que ela foi criticada por ser experimental demais na época. Para se preocupar pouco com as questões quer dizer, se abrir demais a ser criticada e ser comparada com observação e ter pouca questão filosófica por trás, ao contrário do que o Olavo está dizendo no texto dele. Então, por que eu fiz essa análise desse texto? Em primeiro lugar, porque ele é uma aberração do ponto de vista físico, ela não faz sentido nenhum. E a segunda coisa, e a mais importante, é que isso ajuda a gente a entender que física não é uma questão de você escrever textos. Não, a ciência não é uma questão de você escrever textos aparentemente colocando palavras que tentam passar um viés confirmatório, que por utilizar essas palavras complexas e utilizar um vocabulário bastante rebuscado, elas dão a entender que a pessoa entende muito o que está acontecendo. Não é verdade. A ciência ela se baseia com experimentação, se baseia em mensurar os resultados medidos contra os resultados preditos, e isso que permite você avançar para frente. Então, enquanto todo o universo que a gente tem aqui, toda a nossa vida na Terra, utiliza a mecânica newtoniana no dia a dia, diariamente.
E então existem milhares de medidas feitas diariamente que confirmam a mecânica newtoniana e não, então quer dizer, não é uma tese de um louco, igual ele diz ali. Que de novo mostra um conhecimento de ciência, o que eu posso ser sendo bastante simpático, sendo bastante ingênua, para dizer no mínimo, para não se dizer completamente errado. Eu acho que é importante a gente falar disso. Muita gente falou, quando eu falei que eu queria falar sobre esse texto, falou que eu não deveria entrar. E eu acho que é importante a gente dizer que não dá para a gente ficar quieto nessas questões sobre essas aberrações que tem se dito sobre a física, sobre a ciência em geral, o aquecimento global, sobre vacinas, sobre a Terra plana. Eu já fiz vários vídeos sobre a Terra plana no passado, eu já fiz vídeos criticando o Nando Moura e o Felício falando sobre aquecimento global. A gente não pode ficar quieto. E, então eu tenho outros vídeos que eu vou fazer, onde eu quero falar mais. Tem aquele livro que o Nando Moura adora, que é a Ciência, o Guia Politicamente Incorreto da Ciência. Eu estou lendo esse livro. E existem outros vídeos do Olavo, onde ele fala sobre Einstein, onde ele fala sobre o Hawking, que eu vou acabar falando para poder mostrar. Ele fala também sobre outros, né? Fala sobre Bohr. Eu vou botar um pouco mais para explicar como aquilo não bate com a realidade. Tá bom? Então, aquele abraço e falou!